Essa é a nossa terceira videoaula para o curso de Primeiros Socorros do técnico de agente comunitário de saúde. Então, hoje nós vamos trabalhar insolação, internação, fratura, luxação, tosse, contusão, envenenamento ou intoxicação e afogamento. Então, assim, geralmente a temperatura corporal se mantém constante. Então, quando o corpo ele tenta equilibrar a temperatura com o meio externo, essa modificação ocorre pela perca de calor. Então, o organismo ele perde calor para tentar se igualar à temperatura externa. Então, quando a temperatura ambiental é igual ou superior à temperatura corporal, ocorre um mecanismo de termorregulação. Então, quando há falha nesse mecanismo, pode ocorrer a insolação, internação ou, caso mais grave, choque térmico. Então, assim, existem 3 mecanismos do corpo realizar essa termorregulação. Então, ele produz suor e provoca a evaporação, dilata os capilares da pele. Muitas vezes as pessoas que pegam muito sol ficam mais vermelhas, porque ocorre a dilatação desses capilares, e aumenta a frequência cardíaca. Então, assim, existem 2 situações que ocorrem, como eu já falei, com a ausência dessa termorregulação, que é a insolação e a internação. Então, a gente pode observar que são acidentes provocados pela exposição prolongada do calor sobre o organismo. Então, elas são parecidas. Geralmente, as vítimas ou os pacientes, eles tendem a ter os mesmos sinais e sintomas. A principal diferença é que a internação ela é mais severa e pode levar até à morte. Então, a gente pode ver que é o excesso de raios solares atingindo diretamente o indivíduo. Ou muitas vezes o indivíduo está em um ambiente fechado, com pouca ar ambiente circulando e uma área pouco arejada. Então, provocando um trabalho muscular mais intenso. Então, como a gente pode ver no slide, é um exemplo de insolação, que é essa exposição excessiva aos raios solares. A temperatura do corpo pode chegar até 43 graus Celsius devido à impossibilidade de transpirar, ou seja, o corpo não consegue mais realizar essa termorregulação. Então, ele não consegue mais liberar suor para tentar equilibrar a temperatura do meio externo com o meio interno. A principal causa que ocorre é a desidratação, a principal preocupação. Como eu já falei, principalmente nos extremos de idade, criança e idoso. Então, quando ocorre a queimadura, a preocupação é com a desidratação. Tem que tanto beber água quanto hidratar a pele. Então, é considerado um acidente grave, principalmente em idosos e crianças, como já falei. E tem sua tolerância à agressão mais baixa, podendo levar à morte. É importante que a pessoa seja submetida a cuidados de urgência e emergência. Por quê? A pessoa tem que ser orientada com os principais cuidados, como ingerir água e hidratar o corpo, para que ele consiga um meio mais favorável. A pessoa exposta ao sol por um período longo, ela pode ter queimadura, suas células destruídas e o líquido dentro delas é eliminado. O suor e a respiração mais intensa facilita a perca de água. O que acontece? Muitas vezes o paciente, quando ele soa e quando ele respira, ele também está perdendo água. Então, ele também é um fator que desidrata o paciente. O cuidado também é essencial em dias nublados. Muitas vezes, quando o sol não está intenso, a pessoa pensa que não tem que se proteger. Tem que se proteger sim, tem que passar o protetor solar. Porque, apesar de não ter uma incidência solar muito grande, existe uma radiação dos raios ultravioletas sobre a pele. Então, apesar de ter dias nublados, é importante a utilização do protetor solar. Então, o que a pessoa sente? Muitas vezes, quando ela pega muito sol, ela fica o quê? Avermelhada, como já falei, pele quente e seca, aumenta a temperatura corporal, aumenta a contração pupilar, a pessoa fica agitada, com dor de cabeça. Por quê? Muitas vezes, qualquer alteração do corpo dá dor de cabeça. Muitas vezes a dor de cabeça não é muito específica, mas nesse caso, a vítima sente a dor de cabeça, um mal-estar, muitas vezes náusea, vômito, o pulso fica forte e regular, ela começa a ter uma respiração forte, bem ofegante e bem profunda. Em casos mais severos, pode ocorrer a inconsciência, o paciente fica tonto, sente aquela vertigem, falta de ar,
Desidratação, que é uma das preocupações com casos de insolação. Pode ocorrer um envelhecimento precoce, ou seja, uma pessoa que recebe uma incidência muito grande solar durante um longo tempo, ela tende a envelhecer mais rápido. Tem maiores chances de desenvolver o câncer de pele também, em caso de haver queimadura. Atenção, como eu já falei, raios ultravioletas e infravermelhos são prejudiciais. Qual o horário que existe a maior incidência de raios solares? É depois das 10 e antes das 6. Então, como eu já falei, apesar de a gente estar em dias nublados, é sempre importante usar a proteção solar, porque não existe a incidência solar, mas a incidência dos raios infravermelhos estão sempre presentes, pode provocar também insolação. E aí, a vítima que está lá, deitado com essa insolação, com todos aqueles sintomas, aqueles mal-estar, o que a gente deve fazer? Primeiro, remover a vítima para um local fresco e arejado. Colocar ela ligeiramente com o tronco elevado. Estar atento ao estado geral do paciente, principalmente no que se refere ao nível de consciência e às funções vitais. Muitas vezes o paciente ele pode estar chegando a uma inconsciência, ele pode estar com uma respiração ofegante, ele pode estar com uma desidratação severa, então a gente tem que estar atento principalmente a isso. Se a vítima estiver consciente, você pode oferecer líquido que hidrate esse paciente. Tente diminuir a temperatura corporal colocando compressas frias. Lembre-se, nunca colocar o gelo direto na pele, sempre colocar ele enrolado em algum pano, como forma de compressa fria, com a cabeça elevada, utilizando principalmente toalhas molhadas com água. E o mais importante, encaminhar a vítima ao serviço médico. Ao primeiro sinal de insolação, procure sombra e água fresca, como eu já falei. Em casos graves de queimadura e de aumento da temperatura corporal, a dica é mergulhar em uma banheira de água gelada ou colocar toalhas umedecidas sobre o corpo, como eu já falei. Associado ao uso de ventiladores, tome cerca de 3 litros de água por dia e usar sempre protetor solar, como eu já disse, pelo menos 15 minutos antes da exposição solar. A intermação, como eu já falei, é um pouco diferente da insolação, ela é mais grave, mais severa e ela tem um alto risco de morte. Pode estar relacionada ou não à atividade física. É uma causa de... o que acontece? Ela causa hipotermia, decorrente da dificuldade do corpo em resfriar de forma adequada, ou seja, o mecanismo de termorregulação da intermação, ela fica altamente prejudicada e o corpo ele não consegue realizar essa termorregulação. Ela pode estar relacionada a exercícios físicos, pode ocorrer principalmente em pessoas que se exercitam em ambientes bastante úmidos ou quentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, com atletas, militares, mineiros e operários. Em indivíduos com condição de estresse máximo por calor, o mecanismo de transpiração torna-se ineficiente, como eu já falei. Isso tende a piorar a desidratação. Mesmo sem estar diretamente exposto ao sol, é possível ter intermação. É um exemplo que eu coloquei, que a areia reflete o sol, aumentando a temperatura corporal pelo calor e não pela exposição direta ao sol. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com essa exposição direta ao sol, é importante realizar a proteção. E a gente pode ver que os sintomas são idênticos da insolação, mas que os sintomas são mais severos. Então, quais os principais agentes causadores? A umidade e a ventilação. Quanto maior a umidade relativa do ar, mais difícil será a evaporação cutânea. Consequentemente, o corpo acumula maior quantidade de calor. E a ventilação sem circulação constante do ar, o resfriamento torna-se difícil, provocando um aumento da temperatura corporal. Como, por exemplo, aqueles trabalhadores que ficam em fornos, em caldeiras, em padaria, aqueles ambientes fechados, com incidência de calor muito grande, sem ter um ambiente para circular o ar. Então, esse é um dos principais causadores também de internação. Condições físicas, o excesso de trabalho aumenta a produção de calor pelo organismo, enquanto a fadiga muscular acumula substâncias tóxicas no organismo. Então, a associação dessas duas situações pode predispor à falência da hemodinâmica, ou seja, o corpo ele não consegue mais realizar o processo natural da regulação da temperatura, por conta da condição física. A alimentação excessiva também, porque muitas vezes quando você se alimenta, o corpo precisa
o corpo realiza um aumento da temperatura corporal. Então, muitas vezes, ele precisa realizar essa termorregulação e às vezes ele não consegue. Então, essa deficiência. Vestuário também, muitas vezes roupas pesadas, como a gente pode ver no carnaval, aquelas mulheres com roupas muito pesadas, muito fechadas, eles não conseguem ter essa termorregulação e pode levar também a esse problema, internação. O que a pessoa sente? Cefaleia, náuseas, tontura, câimbras intensos, vômitos, como já falei, elevação de temperatura, insuficiência respiratória, pele seca e quente, e pode levar até o coma profundo. O que podemos fazer? Primordialmente, afastar o mal que está causando aquilo, ou atividade física, ou local fechado, ou vestuário. Então, a gente tem que afastar a situação que está ocorrendo, a internação. Então, levar ela para um local mais arejado e fresco, colocar ela deitada com o tronco ligeiramente elevado, afrouxar as roupas, aplicar compressas úmidas e frias sobre a cabeça. Se estivermos em um ambiente que tenha como ofertar oxigênio, a gente oferta oxigênio para ele. E é importante transportar ele até o hospital, para que a gente tenha como avaliar de forma minuciosa como está aquela vítima ou aquele paciente. O que a gente pode fazer para prevenir? Proteger-se contra os raios solares, como eu já falei, ficar em ambientes que tem um pouca incidência de raios, utilizar protetores solares, utilizar roupas não muito pesadas e evitar ambientes que tenham pouca circulação de ar, manter-se em um lugar fresco, usar, como eu já falei, roupas leves e alimentação leve com grande ingestão de líquido. Então, a fratura ela pode ser fechada ou exposta. O que acontece? Ela ocorre principalmente em acidentes de trânsito, acidentes com motociclistas e também pode acontecer com acidentes domésticos, principalmente as quedas, como eu já falei na aula passada. Então, o que podemos fazer em uma situação de fratura? Colocar a vítima em posição confortável, expor o local, cortar ou remover as roupas, controlar hemorragias e cobrir feridas antes de imobilizar e providenciar a remoção da vítima. Para a imobilização, usar madeiras, tábuas, jornais, revistas, panos, ou seja, ao realizar a imobilização, a gente tem que deixar o membro do jeito que ele está. O paciente caiu, então ele caiu com a perna dobrada, então você tenta imobilizar do jeito que está para que não ocorra uma lesão maior. Então, não fazer massagem no local, não amarrar no local da fratura, ou seja, você pode aumentar a fratura, não tentar colocar o osso no lugar, porque muitas vezes você pode aumentar essa lesão. No caso de luxações, entoses e contusão. A diferença entre elas é que a luxação ocorre principalmente entre as articulações e a entose ocorre entre os tendões. Então, tratar o que a gente pode fazer nesse caso de fratura, desse tipo de fratura. A gente não consegue visualmente diferenciar uma das outras, mas o que a gente pode fazer primordialmente? Imobilizar a área traumatizada. Colocar compressas frias, lembre-se, não colocar o gelo direto na pele, sempre colocar como forma de compressa, sob um pano, porque você pode queimar a pele. Não massagear o local e providenciar o transporte desse paciente até um serviço especializado. No caso de envenenamento ou intoxicação, manter-se calmo, porque muitas vezes quando você entra em pânico, você pode dificultar esse atendimento a essa pessoa. Não tomar medidas sem consulta, ou seja, você não tem competência para realizar alguma coisa ou ministrar algum medicamento, você não faz. Então, você só realiza alguma conduta quando você realmente tiver a competência de realizar. Então, é importante ser rápido, remover a vítima até um serviço especializado. No caso de afogamento. Então, nesse caso de afogamento, quando você consegue identificar que a pessoa está se afogando, é importante você chegar, quem souber nadar, lógico, chegar até a vítima e acalmá-lo. O que é importante? Virar a cabeça da vítima para cima, para fora da água, segurar a vítima pelas costas ou punho, nadando até a margem, se necessário fazer respiração artificial.
e massagem cardíaca. Como a gente pode ver nos slides a seguir, eu mostro a imagem de uma pessoa se afogando. Então ele chega até a vítima, conversa com a vítima, coloca essa vítima de cabeça para cima e traz ela até a margem para posteriormente ser avaliado o estado geral dessa vítima. Então, assim, quando a vítima está em situação de afogamento, muitas vezes você avalia o pulso. Se o paciente não está respirando, está sem pulso, então imediatamente você tem que realizar a compressão cardíaca. Como eu já falei, entre o tórax, coloca o punho entre um tórax e o outro, entre os pulmões, e realiza a compressão cardíaca. Então, por exemplo, quando você não tem nenhum material que realize a respiração boca a boca, espere o serviço de atendimento médico especializado para realizar essa conduta, mas você vai fazer essa reanimação até que o serviço médico chegue. É importante também, nessa situação, pedir que alguém acione esse serviço médico, ou você, se você estiver só, você liga para o serviço médico depois e realiza as compressões cardíacas. Então, essas são algumas das nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. E no material que eu vou enviar para vocês, eu vou deixar meu e-mail para posterior dúvidas e interação com vocês, no caso de dúvidas.